Queridos irmãos, nós nem precisaríamos de uma introdução diante dos louvores e das canções que nós entoamos aqui esta noite. Num dado momento, foi cantado que em um dia em que o Senhor determinou, e que de fato virá brevemente, os mortos ressurgirão em Cristo, e os vivos se unirão a Cristo nos ares. Foi cantado que a ressurreição é uma verdade gloriosa do Evangelho, e que sem ela, de fato, a nossa fé não tem fundamento. Em um dado momento, o próprio Cristo questionou os saduceus acerca da ressurreição, porque eles não criam. E em outro momento, o apóstolo Paulo também disse que se nós não cremos na ressurreição dos mortos, a nossa fé é vã. Portanto, nós estamos diante de um relato das Escrituras que nos apresentam o quadro da ressurreição do nosso Mestre, o quadro da ressurreição de Cristo. Se nós pudéssemos, então, colocar numa pintura todos os contornos e detalhes do que acontece nesta narrativa, que começa no capítulo 24 e progride até o seu final, no final do capítulo, nós teremos as cores da graça, as cores da vida, as cores de uma promessa que outra criatura, seja nos céus, seja na terra, seja criaturas conhecidas ou desconhecidas, seriam capazes de promover. A graça que somente Jesus, através da sua morte e ressurreição, traz a revelação aos nossos olhos e traz vida aos nossos corações outrora mortificados. Se nós pudéssemos ver e contemplar de forma paciente, de forma calma, de forma calma diante da revelação das Escrituras acerca da ressurreição, nós perceberíamos a profundidade que esse amor revela-se a nós, a profundidade que foi o fato de Jesus entregar-se de forma completa, de forma sem reservas, inteiramente a nosso favor e em nosso benefício. E então nós nos deparamos com este capítulo 24, que narra a história de dois homens que estão indo para uma aldeia que, segundo o texto, está a 60 estádios de Jerusalém, que é aproximadamente 11 quilômetros, uma distância boa de caminhada, mas esses homens estavam caminhando em direção a Emaús, e o texto ele é magistral, porque o texto vai falar da graça de Deus se revelando nos contornos desta vida comum. Dois homens caminhando para Emaús, diante de notícias que estavam efervescendo em Jerusalém. Ora, fazia 3 dias que o varão da Galileia, que o Jesus de Nazaré, que aquele que foi zombado pelos seus irmãos e pelos seus compatriotas, dizendo: haveria de vir alguma coisa boa de Nazaré? Este mesmo Jesus, o Nazareno, que era profeta valoroso, profeta que tinha suas palavras verificadas em cumprimento, homem de grande poder, não apenas diante de Deus, mas também diante de todo o povo. O poder que era manifestado na vida de Cristo, no seu ministério, era plenamente verificável, era plenamente visto pelos olhos do povo. Este mesmo varão foi morto em Jerusalém, foi morto de uma forma cruel, teve o seu sangue derramado por pecadores, a carne santa de Cristo, o verbo que se encarnou, o próprio Deus que vestiu a nossa carne, ele foi vituperado por aqueles homens que não tinham dignidade nenhuma, e este mesmo Cristo, este mesmo varão valoroso, este Nazareno, este Galileu, ele estava num túmulo, ele estava coberto de lenços humanos, e então ele ressuscitará e ele ressurgirá. Nós estamos diante desse quadro, é o final do ministério de Cristo, é o final daquilo que ele havia proposto no seu coração realizar. Ora, quem haveria de vir por nós? Ele então se prontificou e em nome de Deus veio, e sendo o próprio Deus entregou sua vida, e então se cumpre nele, em Cristo, o sacrifício perfeito. Ele é o sumo sacerdote ideal, ele é aquele que de fato cumpriu as exigências eternas de Deus para remir e salvar pecadores. Nós estamos diante do quadro mais belo das Escrituras, nós estamos diante do ápice da revelação das Escrituras, nós estamos diante do ponto máximo do cumprimento da promessa. Mas os homens
mesmo aqueles que haviam sido alcançados pela sua pregação, mesmo aqueles que haviam sido alcançados pelo seu ministério, haviam se esquecido. Se não, vejamos. Os 4 evangelhos narram a história da ressurreição. Nós estamos nos versículos 13 ao 35, que é o segundo passo depois que o sol da justiça nasceu em Jerusalém. Os evangelhos narram que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Se nós observarmos bem, os 4 evangelistas narram que Jesus veio à vida novamente com poder, com autoridade e com grande revelação, e os evangelistas narram cada um com um aspecto particular. Se nós observarmos tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, quanto João, nós observaremos que, embora existam muitas discussões a respeito de várias questões que nós não conseguimos conciliar de cara no momento que nós abrimos o texto, e aí os homens ignorantes dizem que as Escrituras têm contradições, mas do contrário, se nós pararmos para observar de fato o que os evangelistas estão querendo dizer, nós observaremos que cada um deles colocou um foco especial naquele dia da ressurreição, para narrar cada aspecto do que aconteceu horas depois que Jesus veio dos mortos. Portanto, pela autoridade do Espírito Santo, pelo poder providencial do Santo Espírito, cada um dos evangelistas coloca um aspecto particular na revelação da ressurreição de Cristo. E essa beleza, o enredo orquestrado por Deus, salta-nos aos olhos. O tema da ressurreição, diante disso, torna-se para nós muito especial. O tema da ressurreição, ele é primordial, ele é fundamental, tanto nos evangelhos, quanto em toda a revelação da promessa. Senão, não era necessário tanto Cristo, quanto os apóstolos, quanto os profetas, profetizarem e dizerem que tudo que está escrito nas Escrituras falavam acerca desse Messias, desse Mestre, desse Senhor, deste Deus poderoso que viria, que restauraria Jerusalém e que resgataria pecadores. Portanto, o tema da ressurreição significa dizer que este plano, que esta promessa, de fato, entra num estágio de plena confiança, de plena confiabilidade. Nós não temos um sacrifício ou um Deus que se sacrificou de forma fraca. Nós não temos um Redentor que não é capaz de se compadecer das nossas fraquezas, como diz o autor de Hebreus. Nós temos um sacrifício, e aquele que se sacrificou como sendo sacrifício, sendo forte, sendo um Deus que não é frágil, que não é fraco. Portanto, a partir disso, nós poderemos entender que pelo fato de ele ter vindo dos mortos, dele ter ressuscitado, de a morte não ter sido forte o suficiente para prendê-lo com suas correntes, de os laços que os homens construíram para cobri-lo não terem sido fortes o suficiente para mantê-lo na tumba, do contrário, ele foi trazido dos mortos, ele ressuscitou. Então nós temos diante disso a revelação de que este sacrifício é pleno, que é forte, que é poderoso, que nós podemos confiar. Diante disso, a nossa salvação, ela não pode ser considerada uma salvação fraca, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo falhos, mesmo todos nós temos muitas questões de demérito que não nos dá nem o direito de exigirmos as bênçãos de Deus, ainda assim nós temos um Salvador que ressuscitou dos mortos, que é firme, que é poderoso e que promove uma salvação que não pode ser tida como frágil, e esta verdade da ressurreição nos comprova isso. Diante desta verdade, queridos, é primordial a ressurreição de Cristo. Nós deveríamos entender e nós deveríamos ter esta informação de que Jesus ressuscitou dos mortos dentro dos nossos corações e vívidos na nossa mente. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, ele diz no capítulo 12, verso 1 e 2, que nós deveríamos ter a nossa mente renovada. O mesmo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, ele diz que quem pode compreender a mente de Deus? Mas nós, a igreja, temos a mente de Cristo. Portanto, como que a nossa mente, como que os nossos pensamentos, como que os nossos corações podem ser fortes, podem ser fortificados, podem ser firmes diante de uma revelação, a despeito dos nossos pecados, de que Cristo nos salvou plenamente? A partir da verdade, da fé, da crença de que Ele ressuscitou dos mortos. Ele não ficou na tumba, Ele não ficou preso pelas correntes da morte.
John Stott, ao escrever acerca da ressurreição, ele dá uma afirmação muito preciosa que nós deveríamos compreender bem. Ele diz, abro aspas, o cristianismo é em sua essência a religião da ressurreição. O conceito de ressurreição constitui seu cerne. Remover o conceito da ressurreição do cristianismo é destruí-lo. Portanto, queridos irmãos, no sentido bíblico, nós poderemos entender que a ressurreição é a verdade de que uma pessoa, uma alma, um corpo que outrora foi atingido pela morte, ele retorna à vida de forma verificável. E nós temos isto plenamente revelado em Jesus Cristo. Ressurgir dos mortos significa dizer que aquela pessoa está não mais submetida ao poder da morte novamente. É por isso que é o tema da ressurreição, a doutrina da ressurreição, ela é muito forte nas Escrituras, ela é muito poderosa, e nós não deveríamos esquecer. Não à toa, como eu disse outrora, o apóstolo Paulo disse, se nós não cremos nisso, a nossa fé é vã, porque é de posse dessa verdade, é com base na ressurreição dos mortos, porque Cristo ressuscitou primeiro, sendo primogênito dos mortos, ele nos dá esta confiança de que uma vez ressuscitado dos mortos, uma vez alcançado pelo poder desta vida eterna, por ele que ressuscitou primeiro, nós não mais sofreremos o poder da segunda morte, não mais seremos destruídos novamente quando o nosso corpo não tiver mais força de respirar. Pelo contrário, a tumba também, a semelhança que foi com Jesus Cristo, não será forte o suficiente para manter os nossos corações aprisionados ali. Do contrário, aquilo se torna um salto para a vida. Se nós morrermos, morremos em Cristo, e para nós é lucro, como diz o apóstolo Paulo. Portanto, queridos irmãos, a promessa de Deus da ressurreição inaugura, fundamenta, sustenta e confirma a esperança da igreja de Cristo para o grande dia do Senhor, como foi cantado esta noite aqui. Antes de nós chegarmos aos pormenores do caminho de Emaús, eu gostaria de enfatizar estas verdades, primeiramente, para colocar em nossos corações o fato de que nós podemos cair da crença e da fé dessas verdades muito facilmente. Não que percamos a nossa fé, mas que somos plenamente capazes e potencialmente capazes de nos esquecer dos contornos dessa fé, e com isso sofrermos pela falha e pelo pecado e pela fragilidade do esquecimento. Esta verdade da ressurreição de Cristo dos mortos, ela inaugura, ela fundamenta e ela torna esta esperança da igreja plenamente confiável, e dizendo que no grande dia do Senhor, Deus nos ressuscitará dos mortos, ainda que nós estejamos ou tenhamos passado pela morte, e aqueles que estão vivos encontrarão o Senhor nos ares, como foi cantado hoje à noite. Isso demonstra que, primeiro, pelo fato de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, ter ressuscitado dos mortos, ele prova diante dos homens e diante de Deus, de forma didática à igreja, que ele é o verdadeiro Filho de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Paulo, ao escrever aos Romanos, no capítulo 1, ele diz, a partir do versículo 1, as seguintes verdades: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. A primeira verdade que nós temos aqui, queridos, revelada no prelúdio ou nos momentos que antecedem a caminhada de Emaús, é o fato de que Jesus, ao ressuscitar dos mortos, que era o tema daqueles andarilhos, porque eles não estavam se lembrando disso, Jesus, ele demonstra que ele é o verdadeiro Filho de Deus. Romanos, no capítulo 1, verso 1 a 4, diz que ele foi designado Filho de Deus pela ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos chancela esta verdade de que Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. Não apenas isto,
O texto sagrado também diz que pela ressurreição dos mortos, que pelo fato de Jesus ter voltado à vida e ter cumprido a sua promessa, demonstra que seu sacrifício perfeito foi aceito e a salvação ela foi completada de forma satisfatória. Romanos capítulo 4, a partir do verso de número 24 até o verso de número 25, diz o texto sagrado: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Portanto, Jesus, ao ressuscitar dos mortos, ele demonstra que é o verdadeiro Filho de Deus, o varão da Galileia, o profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e diante dos homens. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, porque ressuscitou dos mortos, e ele demonstra que seu sacrifício foi verdadeiramente aceito por Deus, porque ele morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Seus irmãos lembram bem, a justificação é o tema principal da epístola de Paulo aos Romanos, e pela justificação nós temos a firme certeza de que Jesus nos salva plenamente e confiadamente. Mas não apenas por isso, queridos irmãos. Em terceiro lugar, nós podemos perceber que pelo fato de Cristo ter ressuscitado dos mortos, nós podemos andar em novidade de vida. Em Atos dos Apóstolos, se os irmãos, na verdade, na mesma epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 4, nós temos escrito na revelação da palavra de Deus: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Se os irmãos folhearem as Escrituras e forem lá para Gálatas, capítulo de número 2, verso 20, nós poderemos ler a seguinte afirmação neotestamentária. Gálatas capítulo 2, verso 20, diz o texto sagrado: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Portanto, meus irmãos, pelo fato de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos, não apenas comprova que ele é o Filho de Deus, não apenas demonstra pela revelação bíblica que o seu sacrifício verdadeiramente foi aceito e a salvação completada. Ele diz que a nova vida, a vida de fé, a vida de verdadeira fé, a vida de crer no Senhor Jesus é plenamente e completamente possível, a despeito dos nossos pecados, a despeito das nossas fragilidades. Abro aspas aqui para fazer uma breve aplicação. Geralmente, quando nós estamos em problemas difíceis da nossa vida, situações complexas, nós olhamos para as circunstâncias e agimos como Pedro no meio da tempestade, agimos como Pedro quando foram prender Jesus, agimos como Tomé quando viu Jesus ressuscitado e não acreditou, agimos muitas vezes como os de Emaús, que não entendiam muito bem as revelações das Escrituras, faladas pela boca do próprio Filho de Deus, e haviam se esquecido no meio de grande tribulação. E nós muitas vezes caímos nessas falhas, porque nós somos pecadores, porque nós somos finitos, porque nossa carne ainda é pó, porque ainda não ressuscitamos conforme a ressurreição de Cristo, como Ele prometeu. E Ele ainda assim entende, e Ele ainda assim diz que a vida nova, que as boas obras preparadas por Jesus, que a vida em Cristo é plenamente possível, simplesmente porque Ele ressuscitou dos mortos. Simplesmente por isso, a despeito das nossas fragilidades. Portanto, nós podemos andar em novidade de vida também. Perceba, será que os de Emaús estavam assim? Será que os de Emaús estavam em novidade de vida? Será que o prelúdio ou os momentos que antecederam a caminhada de Jesus com os dois de Emaús, Maria Madalena, os apóstolos, os discípulos, estavam vivendo dessa forma? Mas não apenas essas três verdades. Pelo fato de Jesus ter ressuscitado dentre os mortos,
ele demonstra que, de fato, nós podemos confiar que ele virá outra vez, não agora como a ovelha muda que vai ao seu tosqueador, não como o homem de labuta e dores, como revela o profeta Isaías no capítulo 53, não como o desprezado da Galileia, ou o refúgio de Nazaré na boca dos seus compatriotas, não. Ele demonstra que virá outra vez, conforme Atos capítulo 17, como o justo juiz. Atos 17, como nós cantamos aqui, pelo fato dele haver ressuscitado dentre os mortos, ele virá outra vez. Os que morreram em Jesus ressuscitarão como ele ressuscitou. Os vivos se encontrarão com ele nos ares, pelo simples fato de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Capítulo 17, versos 30 a 31, diz o texto sagrado: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Portanto, queridos irmãos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o apóstolo Paulo, os outros apóstolos, os autores do Novo Testamento, verificam, confirmam que a nossa fé não é vã, que nós cremos de fato que a morte não é o fim, que a sepultura não é o nosso lugar final, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos e Ele nos prometeu pela sua ressurreição vida nova. Os apóstolos, os autores dos evangelhos confirmam que nós podemos crer de fato, que pelo fato dele ter ressuscitado dentre os mortos, nós podemos ter uma fé vívida, uma fé vigorosa, uma fé que não murmura nos momentos de tempestade. Mas aí nós retornamos para o evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versos 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E o verso 14 diz: E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Ora, qual era o tema da conversa dos caminhantes de Emaús? Qual era o tema do assunto daqueles 2 homens? O assunto deles era Jesus na sepultura. Tudo que eu falei até este ponto, irmãos, acerca da ressurreição de Cristo, acerca das palavras dos autores dos evangelhos e dos apóstolos, era para estar na mente dos que caminhavam para Emaús. Tudo que nós observamos até este ponto, a verdade que ele ressuscitou dos mortos, conforme havia predito a eles, era para estar no coração dos caminhantes de Emaús. Mas não é isso que está no assunto daqueles homens. E prova disso é que, se nós pararmos para imaginar a cena de Jesus se aproximando, o texto diz que Jesus vai em direção aos homens que discutiam e vai se aproximando daqueles homens para entender o que eles estavam conversando e entender o que estava acontecendo. Versículo 15 diz: Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 17, então prossegue para a abordagem de Jesus. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles ficaram entristecidos. É bem verdade que é proposital o fato de Jesus não se revelar para eles de forma clara e no primeiro momento, porque Jesus, de fato, construiu esse cenário de Emaús para nos apresentar algumas verdades preciosas. Estes homens eram discípulos,
Os apóstolos estavam com Cristo, juntamente com eles, quando Jesus falou inúmeras vezes que era necessário subir para Jerusalém, que era necessário ser entregue nas mãos dos pecadores, que era necessário ser vituperado pelos pecadores, mas que ele então ressuscitaria para a glória de Deus Pai e para cumprimento da promessa que outrora havia sido outorgada. Essa mensagem não tinha 2000 anos como tem para nós hoje. Era fresca na vida, ou pelo menos era para estar fresca e vívida na mente e na vida daqueles homens. Mas o fato é que Jesus se aproxima deles para entender o que eles estavam conversando e para ensiná-los acerca da fé. E quando Jesus faz isso, há uma palavra que nós observamos no verso 17, que revela o estado emocional, o estado em que aqueles homens estavam. Quando Jesus pergunta: o que estáis conversando? Qual assunto que vocês estão tratando? O que vocês falam à medida que caminham? E então eles pararam diante da pergunta de Jesus e ficaram entristecidos. Queridos irmãos, o que esses homens estavam fazendo era a mesma coisa que as mulheres fizeram anteriormente. Quando você volta para os versículos anteriores, versículo 1 do capítulo 24, nós lemos da seguinte forma: mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Lembrem que em Jerusalém há um grupo de crentes, de irmãos, que estavam chorando pela morte de Jesus. Estavam completamente esquecidos da palavra de Jesus e da promessa da ressurreição. Então, no primeiro dia da semana, no verso 13 diz que no mesmo dia, ou seja, depois que estes acontecimentos, dos versos 1 a 9, se desenrolaram, e os homens, os discípulos que caminham para Emaús, verificam todos aqueles acontecimentos, então eles caminham para a sua casa, meio que desacreditados. E o texto diz isso. Os homens que ouviram a pregação do Messias, do Filho de Deus, acerca da promessa da ressurreição, estavam chorando a morte de Cristo, estavam entristecidos, estavam desacreditados, largaram alguns que estavam em Jerusalém, como Maria Madalena, as outras Marias, os apóstolos, e foram para sua casa lá em Emaús. E o estado emocional de tristeza desses discípulos demonstra o mesmo estado que estava acontecendo nos versos 1 a 9. No verso 1, nós observamos, no capítulo 24, que a Maria e as outras mulheres foram ao túmulo de Jesus. Um evangelista diz que foi na alta madrugada, outro evangelista diz que foi quase ao amanhecer. O fato é que cada foco dos evangelistas dizem que elas se preocuparam em ir ao túmulo de Jesus para verificar não apenas um Cristo vívido, aliás, não um Cristo vivo, elas não foram com essa intenção de encontrar Jesus ressuscitado, mas elas foram com aromas, com perfumes, para preservarem o corpo de Jesus por meio da unção do seu corpo. O verso 1 diz isso: elas levaram aromas que haviam preparado. Quando você lê o Evangelho de Marcos, você percebe que elas haviam ido na cidade, ou lá no local onde elas estavam, comprar esses aromas, prepararam esses aromas e levaram esses materiais para irem ao túmulo, preservarem o corpo de Cristo. Ora, os discípulos que haviam recebido a promessa de vida eterna por meio da ressurreição, esqueceram completamente desta promessa e agora querem preservar Jesus no túmulo. Elas queriam preservar o seu corpo com aromas, elas compraram esses aromas, elas levaram esses aromas ao túmulo. O texto, quando nós lemos lá e estudamos um pouco mais a fundo, nós percebemos que este ato de ungir o corpo de Jesus, de untar, alguns textos diz embalsamar, nós entendemos que de fato era uma ação concreta, uma ação plena, uma ação única, dizendo: eu vou fazer isto de forma honrosa ao meu mestre e depois vou esquecê-lo aí, porque de fato não há mais esperança para a gente. As mulheres, como diz um certo comentarista, não esperavam ver Jesus vivo,
Elas haviam se esquecido das promessas da ressurreição e tinham ido ao túmulo apenas para terminar de preparar o corpo, ou seja, completar o luto do fato de Jesus haver morrido e haver sido sepultado numa tumba, num túmulo. Todos eles estavam lidando com a morte de Cristo como se Cristo nunca houvesse dito tais palavras. Observemos capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Folheemos as Escrituras para observar capítulo 21. Na verdade, capítulo 16, verso 21 do Evangelho de Mateus. Diz o texto sagrado: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. No verso 22, no capítulo 17, versos 22 e 23, nós observamos o relato das Escrituras ainda. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Lá no capítulo 20 do mesmo Evangelho de Mateus, nos versos 17 a 19, Jesus mais uma vez ensina aos seus discípulos, inclusive estes discípulos, inclusive os apóstolos, inclusive as mulheres e Maria também. Versos 17 ao 19 diz o texto sagrado: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará dos mortos. Queridos irmãos, no entanto, quando nós estamos nos acontecimentos da verificação de um túmulo vazio, em vez de aquelas mulheres, inclusive os discípulos de Emaús, se alegrarem, se lembrarem das palavras do bom mestre, eles estão esquecidos. Quando nós observamos o Evangelho de João, capítulo 20, folheie as Escrituras, vamos observar o texto sagrado. João capítulo 20, verso 11, nós encontramos Maria, e olha o estado de Maria, ao ver que o túmulo está vazio, e não ver a Jesus. Maria, entretanto, verso 11, capítulo 20, do Evangelho de João, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Verso de número 13. Então, eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Aqui o anjo perguntando: por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Lá no verso 15 nós temos também a progressão da revelação dizendo: perguntou-lhe Jesus, mesmo não se revelando de primeiro momento, Jesus está falando com Maria e dizendo: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser Jesus o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Portanto, Maria e as mulheres não foram ao túmulo, não verificaram, aliás, ao verificarem o túmulo vazio, elas ficaram entristecidas, chorando, de luto agudo, de tristeza profunda. Os discípulos estavam igualmente entregues à tristeza e ao choro. Se nós formos para o Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 9, nós observaremos o seguinte, na revelação das Escrituras. Marcos 16, versos 9 até o 11, diz o texto sagrado: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. E aqui chega no ponto, queridos, que eu gostaria de enfatizar com mais ênfase aos irmãos. Nós estamos diante do relato do cenário da ressurreição. Jesus vive,
Mas nós temos crentes esquecidos, homens e mulheres que há poucos dias ouviram e viram o Mestre, não escutaram um pregador acerca da ressurreição, não escutaram um profeta falando de que ele subiria para Jerusalém, seria vituperado pelos pecadores, mas ressurgiria. Não, escutaram do próprio Jesus. Mas esses homens, estas mulheres e os de Emaús, ao verificarem que o túmulo está vazio, o anúncio das mulheres dizendo que o túmulo estava vazio, que ele estava vivo, eles não acreditaram. Eles ficaram incrédulos. Como pode apóstolos, mulheres, homens, discípulos que há pouco ouviram Jesus, no cenário da ressurreição, estarem incrédulos? Eles estavam lidando com a morte do Messias como se fosse a morte de um homem comum, de mais um daqueles que, à semelhança de Gamaliel, ao falar aos principais de Jerusalém, dizendo: estes arruaceiros, estes homens que muitas vezes se levantaram e criaram religiões, vede que eles se levantaram e logo sumiram. Mas se este Jesus Nazareno for de fato Filho de Deus, ele vai anunciar a verdade, e a sua verdade não morrerá, mas crescerá e se estabelecerá. Mas os discípulos não acreditaram no relato da ressurreição. Não acreditaram na verdade de que ele viria, de que ele estava vivo. Isso aqui impressiona demais, irmãos. Impressiona porque, quando nós voltamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, ao questionar aqueles homens acerca do porquê eles estavam caminhando para Emaús e o assunto que eles estavam conversando, então eles revelam o seu estado emocional, a sua descrença, aquilo que eles estavam vivendo. Depois de ficarem entristecidos, estupefatos com a pergunta de Jesus, um deles, Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Isso é o próprio Jesus perguntando: quais ocorrências? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte. Verso 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de manhã cedo ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que elas disseram, mas não o viram. Ou seja, o texto que nós lemos em Marcos, os discípulos não acreditaram nas mulheres. Estes dois estavam com eles quando as mulheres chegaram para anunciar que Jesus vive. Eles não acreditaram também naquelas mulheres. E agora o próprio Jesus apressa os passos, alcança os dois caminhantes que vão para Emaús, pergunta sobre os acontecimentos e permite que aqueles homens falem dos acontecimentos, e aqueles homens revelam o que está nos seus corações: a incredulidade, a falta de fé. A exortação de Jesus é pesada, é dura, vai de encontro ao coração deles. Mas aqui eu abro um parêntese para fazer uma breve aplicação, nós já caminhamos para o término da nossa exposição. Nós sofremos também de uma coisa que estes homens estavam sofrendo. Nós sofremos do esquecimento. Nós temos uma falha terrível, a falha do esquecimento. Nós esquecemos facilmente, principalmente das Escrituras. É por isso
diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo também diz em outra de suas cartas: buscai as coisas que vêm de cima, do Pai das luzes, pensai nas coisas do alto, renovem as vossas mentes, porque de fato nós sofremos dessa falha terrível. As mulheres, elas tiveram a mensagem dita por anjos, de uma forma mais leve, é claro, mas não menos dura. Mas estes homens, eles são chacoalhados de uma forma mais pesada. Para as mulheres, no versículo de número 6, a partir do verso de número 4, do capítulo 24 do Evangelho de Lucas: aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Lembrai-vos de suas palavras. Mas para os de Emaús, o Senhor diz, verso 25: então afirmou o Senhor Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que o profeta disse, ou que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Queridos irmãos, se aquelas mulheres e aqueles homens esqueceram de uma verdade tão preciosa, estando a poucos dias de a terem ouvido, que dirá nós, há 2000 anos depois? Que dirá nós, pecadores, homens de mente muito curta, que não gosta muito de meditar nas Escrituras e pensar nas coisas celestes, muitas vezes? Que dirá nós diante dessas verdades preciosas? Lembrai-vos de como vos preveniu, disse o anjo. E então disse o Senhor: nécios e tardos de coração, lembrai-vos das palavras dos profetas. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está entre nós. Para eles foi uma verdade preciosa, para nós também foi uma verdade preciosa. Eles se lembraram das palavras. Eu estou lembrando à medida que prego aos irmãos. Os irmãos estão lembrando à medida que ouvem. E que estas lembranças da ressurreição, do Mestre, da verdade sagrada, sejam vívidas em nossos corações. Em primeiro lugar, dos momentos difíceis da nossa vida, qual o assunto que pauta o nosso estado emocional, a nossa fé? A esperança de que Cristo ressuscitou dos mortos e que de fato nos promove nova vida e nos dá uma chance de verdade de vermos uma vida de fé, ou agimos como os de Emaús, ou como aquelas mulheres? Lembremos-nos de que o Senhor é bom, e Ele faz a nossa mente se submeter, pela graça e pelo Espírito Santo, a possibilidade de sermos santificados, transformados, restaurados, pela meditação das Escrituras. E por fim, não negligenciemos o compartilhamento mútuo dessas verdades sagradas. Ao ler as Escrituras, ao ter a comunhão dos santos, a agirmos, a vivermos em culto, em vida cultica diante de Deus, juntos e unidos, que nos lembremos sempre dessas palavras: Jesus ressuscitou dentre os mortos. A postura dos de Emaús não deve ser a nossa postura. De fato, por Ele haver ressuscitado dos mortos, nós podemos ter vida nova. Amém, meus irmãos?